Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão do Senhor Deus Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne, e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé Deus ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais a Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa do Senhor Yahvé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baste para comer um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que havia recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: Ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles.
Colhiam, portanto, este alimento manhã após manhã. Cada um pegavam o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres, 2 jarros, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu. Eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso sagrado, o Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar este alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo que sobrar separai guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabat, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém de fato não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, o sábado do Senhor, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a 1 homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou a Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como o Deus Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E 1 homer, que era 1 jarro, equivalia à 10ª parte da efá, arroba.